segunda parte da aula sobre o mundo espiritual. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? E para ilustrar isso, a gente tem aquele caso da senhora Laura, mãe do enfermeiro Lísias, do livro Nosso Lar. Quando o André Luiz foi socorrido em Nosso Lar, ele foi cuidado pelo Lísias e pelo médico Henrique de Luna. E depois, quando ele tem alta, ele foi morar temporariamente na casa do Lísias, que morava com a mãe e com as irmãs. E a mãe do Lísias era a senhora Laura, que se preparava para reencarnar. E tem lá o ministro Genésio que conversa com ela em um determinado momento, incentivando-a a reencarnar, encorajando, porque ela diz que ela aprendeu muita coisa no Nosso Lar, que ela angariou muito conhecimento e que reencarnar portando todo aquele conhecimento era ainda uma responsabilidade ainda maior, porque ela não sabia muito bem como ela seria, como ela se sairia ao reencarnar, né? Se ela realmente cumpriria aquilo que ela havia se determinado a cumprir. Então ela estava um pouco hesitante, né, nos dias antes de começar o processo encarnatório. E aí o ministro Genésio vai conversando com ela, vai explicando a oportunidade maravilhosa que ela ia ter de reencarnar, todos os pontos a favor e que ela tivesse bom ânimo e tudo. E ela fala que era complicado, porque aqui na Terra a gente tem muitos estímulos para cair, porque também nós nos esquecemos de quem somos, e isso, de certa forma, é um fator a mais, né, de dificuldade. E ela vai assim elencando uma série de coisas e que mostra bem como o espírito se sente antes de reencarnar. Mesmo um espírito como ela, que já tinha valores, que já trabalhava no mundo espiritual, que tinha conquistas, né? Existe um temor, existe um receio antes de mergulhar na carne, por conta de ser realmente um teste. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Quer dizer, os errantes, né, são aqueles que estão desencarnados entre uma encarnação, no período de expectativa entre uma encarnação e outra. Mais ou menos felizes, conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Olha que interessante. Ele coloca, os espíritos da codificação colocam aí como causa de sofrimento as paixões que o espírito ainda leva consigo e o apego à materialidade, as coisas que ficam, as coisas transitórias, até mesmo a bens materiais, ao dinheiro, né? Tem espíritos que partem para o mundo espiritual, que desencarnam ainda levando esse apego. E isso é um impedimento muito grande para que eles se sintam bem no mundo espiritual. Por quê? Porque eles estão apegados a coisas que não fazem parte do mundo espiritual, que eles não vão ter lá. Tudo que eles tinham em termos de dinheiro, de bens materiais, fica na Terra. Então, isso é muito importante que a gente reflita, que a gente pense com muita frequência, viu? O quanto nós precisamos aprender a dar as costas para tudo isso que a gente às vezes valoriza demais aqui na Terra. Meu carro, minha casa, meus bens, minha conta bancária, tudo isso que vai ficar, a gente tem que. Opa!
a gente tem que aprender e aí exercitando, aí se desapegando dessas coisas, pensando que um dia, e nós não sabemos quando é o dia, nós vamos voltar para a pátria espiritual e não vamos levar nada disso. Como se diz popularmente, né? Que é uma grande verdade, caixão não tem gaveta. Não tem. Tanto a gente não leva nada que a gente não leva nem esse corpo. Às vezes a gente gosta do corpinho, às vezes a gente é bonito, a gente gosta. Ele também fica. Não vai nada. Vai o espírito, vai um outro corpo, o perispírito, e as suas conquistas morais. Os valores que ele adquiriu ao longo da vida, né? A paciência, o amor, a tolerância, tudo aquilo que ele pôde exercitar e angariar e ampliar como um patrimônio espiritual vai. O resto fica. Então, é importante que a gente aprenda a se desapegar do guarda-roupa, né, das roupas. A gente às vezes é tão fissurado, se mancha uma roupa na lavanderia, a gente fica doido às vezes, né? Ah, e aquela roupa que eu tinha uma... E lavanderia? Vai plantar batata. Lavanderia. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Poderia fechar? Então é isso, né? A gente tem que aprender a se desapegar das coisas e até mesmo das pessoas que também ficarão por ocasião. Vocês estão me ouvindo? E até das pessoas que também ficarão por ocasião da nossa desencarnação, tá? Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. E desde então procura os meios de alcançá-lo, né? Lá no mundo espiritual. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. A gente reencarna conforme as nossas necessidades, né? E nem sempre conforme o nosso desejo, porque às vezes o nosso desejo está divorciado das nossas necessidades. A gente quer uma coisa, mas precisa de outra. E a gente reencarna numa situação que atenda mais à nossa necessidade evolutiva. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Quer dizer, eles viajam livremente pelo espaço? Conforme. Quer dizer, a gente pode usar aí a palavra depende também. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria. Olha só que importante isso, né? E continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro, no mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. Olha que interessante. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, resumindo, os espíritos errantes não podem ir a todos os mundos. Nós, quando desencarnarmos, estaremos vinculados ao mundo que represente ou que sintetize para nós um grau de evolução compatível com o nosso grau evolutivo, que provavelmente vai ser a própria Terra, né? Então existem os espíritos encarnados aqui na Terra
e os espíritos desencarnados que estão vinculados à Terra, que fazem parte daquilo que André Luiz chama de uma psicosfera terrena, e que vão continuar reencarnando por aqui e que vão fazendo suas experiências evolutivas por aqui. E assim é com todos os mundos. Existe uma população de espíritos encarnados e uma população maior de espíritos desencarnados, vinculados, inclusive emocionalmente, aos diversos mundos em seus variados estágios evolutivos. Porém, eventualmente, como estímulo, a gente pode ir como visitante, muitas vezes a gente é levado, né, por um espírito mais evoluído, a dar uma espiadinha em algum mundo superior. A gente não pode ir a todos, não nos é possível, por um problema de impotência vibratória, que Leon Denis explica muito bem no livro No Invisível. Não é que tem um porteiro lá no mundo superior, no mundo celeste, que nos impeça de entrar. São mecanismos naturais que vibratoriamente a gente não consegue sequer acessar esses mundos. Porém, a gente pode aumentar um pouquinho a nossa frequência vibratória através da prece, de uma preparação, e dar uma espiadinha em algum mundo que seja superior à Terra. E lá, nessa visita, né, sempre na condição de estrangeiro, a gente vai ver como são mais felizes os espíritos mais evoluídos e vai dar aquela vontade na gente de evoluir também. É isso que ele coloca aí, né? E isso se torna para nós um estímulo, porque evoluir é uma questão de inteligência, né? De interesse próprio, porque espírito evoluído vive melhor, é mais feliz, tem menos problemas, sofre menos. Digamos que evoluir é uma questão de inteligência mesmo. Olha aí um exemplo interessante de um espírito que vivia num outro patamar evolutivo, que é a mãe do André Luiz, e que não vivia lá em nosso lar, mas que venha em algumas ocasiões de fazer visitas. Então temos aqui esse diálogo, né, do André Luiz com ela. "Ó, minha mãe", exclamei comovido, "deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação", porque não era a mesma dele. Se tem gente que lê o livro Nosso Lar e já acha Nosso Lar muito bom, vejam que a mãe de André Luiz habitava esferas superiores. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Isso ele, né, falando quando ele encontra a mãe pela primeira vez. E ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. "A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação." Como quem dissesse para ele: "Olha, não se iluda não, que eu tô lá só numa boa, né?" Mas ela estava gozando das venturas, das felicidades de uma esfera superior, porém, diz para ele: "A esfera elevada requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, que é aquela ideia de céu que se tem, né, aqui na Terra, a distância dos deveres justos." Quer dizer, em outras palavras, eu estou trabalhando muito, né? "Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual." Ela trabalhava pela melhoria dela, ela trabalhava muito pelo próprio André Luiz, no período em que esteve no umbral, trabalhava pelo marido que estava desencarnado em situação difícil. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal.
Olha, são lições para nós, preciosas. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Isso é mostrado no livro Nosso Lar, né? As pessoas que trabalhavam, elas acumulavam méritos que eram, inclusive, contabilizados como bônus hora, né? Que é a moeda do Nosso Lar. E aí você pode perguntar, mas por que eles usavam esses bônus hora lá no Nosso Lar, né? Esses méritos que eles iam contabilizando pelo serviço, pelo trabalho dedicado aos demais, eles usavam, sabe para quê? Não era para comprar carro novo, não era para comprar uma mansão no Nosso Lar, numa região melhor, mais privilegiada, nada disso. Eles usavam esses recursos que iam sendo acumulados para poder ter mais credibilidade, digamos assim, para interceder em favor de pessoas necessitadas, muitas vezes aqui na Terra. Era uma representação apenas dos méritos espirituais daqueles que trabalhavam no nosso lar em favor da coletividade. Vejam que interessante. Olha que coisa diferente, né, daqui da Terra. Lá eles trabalham e vão acumulando recursos, digamos assim, mas não é para fazer nada para eles mesmos ou por eles mesmos, mas para poder ter mais possibilidade de interceder pelos entes queridos que muitas vezes ainda se demoram na Terra ou mesmo lá em dificuldade. Olha que diferença, né? É outra visão. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, a gente tem muitos exemplos, aqui na Terra, por exemplo, de espíritos que se mostraram pela sua vida muito acima do padrão mediano de elevação espiritual e que foram conhecidos e que são considerados missionários aqui na Terra, né? Pelo trabalho que realizaram, pela dedicação ao próximo, e que, evidentemente, reconhecemos neles um padrão evolutivo muito maior do que a média dos habitantes na Terra. Exemplo que sempre vem à nossa cabeça quando a gente fala disso, né? Francisco Cândido Xavier, que a vida foi uma vida de devoção, de dedicação, de auxílio ao próximo. Madre Teresa de Calcutá, enfim, espíritos bastante elevados que vêm aos mundos, talvez onde eles não precisassem mais vir para evoluir, mas vêm para ajudar. Então, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, ou como descem. Então, olha, espíritos que alavancaram o progresso da humanidade no campo da filosofia, como o próprio Sócrates, que é considerado, inclusive, um precursor do próprio Cristo na Terra, né? Por semear as ideias que semeou. Olha aqui, rapidamente, uma galeria de missionários, de espíritos já altamente evoluídos que vieram à Terra sem necessidade evolutiva de reencarnar aqui, vieram para ajudar. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, claramente, né? Carbachútel, Emmanuel, né? Pelo trabalho que realizou junto ao Chico, mas antes disso, nas encarnações de Emmanuel, né? Que ele foi vindo aqui na Terra,
Nós podemos colocar aí o próprio professor Herculano Pires, né, que deixou um legado maravilhoso no campo do entendimento, da compreensão da doutrina espírita. O trabalho e o distanciamento nosso deles em relação ao tempo vai mostrando o tamanho da contribuição dessas pessoas que foram, sim, missionários de alguma forma. Leon Denis, né, o próprio Chico, e tantos outros anônimos que às vezes não têm o nome conhecido, que não entram para uma galeria de nomes representativos, mas que são aqueles espíritos que às vezes encarnam e têm um trabalho maravilhoso de auxílio a um grupamento de pessoas, e são anônimos. Um exemplo desses, o espírito Alcione, do livro Renúncia, que não tinha mais necessidade de encarnar, inclusive ao encarnar se expõe a alguns riscos que nem eram mais tão necessários para ela do ponto de vista de necessidade evolutiva, e ela encarna e vai ter uma vida anônima, junto a um grupamento de pessoas, onde ela acaba ajudando sempre, mas é um desses espíritos que existem vários aí encarnados na Terra, no seio das famílias, que ajuda, que é um esteio moral, que é um amparo emocional para às vezes para a família toda, e que às vezes é um espírito super evoluído, que nem precisaria estar ali naquele momento, mas vem por amor, encarna, tomando para si a missão de ajudar aquele grupo de pessoas, né? Então nós temos esses missionários que se elevaram e ficaram conhecidos, e nós temos os missionários anônimos que estão aí povoando a terra, permeando as nossas vidas, que às vezes a gente até conhece, às vezes até podem existir na nossa família, aquela pessoa diferente, evolutivamente diferente. E às vezes a gente só vai perceber o tamanho, a grandeza espiritual daquela pessoa quando ela desencarna, né? E o maior de todos que esteve entre nós, esse sim, um espírito efetivamente puro, Jesus, né? Que vem num trabalho de amor, numa missão que ele toma para si de nos ensinar pessoalmente. É muito bonito quando a gente identifica em Jesus a possibilidade de enviar qualquer um de seus emissários mais elevados, mais lúcidos, como de fato ele foi enviando ao longo do tempo, né? E o livro A Caminho da Luz nos mostra isso. Porém, num dado momento em que ele próprio planeja, ele vem à Terra, ele encarna pelos mesmos mecanismos que nós encarnamos. Passa por um processo de redução do seu padrão vibratório, da sua luminosidade, para que ele pudesse se vincular, digamos assim, a um corpo físico sem desintegrá-lo, um corpo físico com as características da matéria aqui na Terra, e vive entre nós 33 anos, sofrendo, né, as agruras de um povo rude, ainda ignorante das coisas espirituais, como a gente ainda é, infelizmente, né? E além de tudo, padece na cruz, né, dando um testemunho final, mas ele sabia, né, certamente que as coisas evoluiriam dessa forma. Então veja um trabalho, a proposta de um espírito missionário que vem, e tudo na vida de Jesus foi significativo, todos os gestos, todos os detalhes de sua vida foram para nos ensinar, né? Desde o primeiro momento em que ele vem à Terra até o último suspiro na cruz, tudo, absolutamente tudo, tanto as palavras quanto os gestos de Jesus foram para nos ensinar. E assim ele viveu, né? Como um grande mestre, como o tutor, o governador espiritual do nosso planeta, que vem pessoalmente aqui para nos ensinar como é que se vive, como é que se ama, como é que se perdoa, como é que se nasce,
como é que se morre, né? Tudo da vida de Jesus é exemplo, é ensinamento. E ele não tinha necessidade nenhuma de vir. Por que que ele veio, Cláudia? Por amor a nós, por amor aos seus tutelados. Um grande mestre, ele ama os seus orientados, os seus tutelados, né? E ele ensina não só pelas palavras, mas como pelos exemplos, pelo exemplo pessoal. Opa. Então, vamos ver um pouquinho sobre, agora, as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma percepções que tinha na Terra? Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, não é que o espírito fica mais inteligente no mundo espiritual, mas a manifestação da sua inteligência, ela é mais livre, porque, digamos assim, ele tem um corpo material, fluídico, que é mais plástico, que é mais dócil, que é mais adaptado à livre expressão de suas faculdades. É como se o cérebro carnal restringisse algumas possibilidades de manifestação da inteligência. No mundo espiritual isso não acontece. E também outras várias faculdades que se apresentam mais livres, que a expressão delas é mais viva, é mais vibrante na condição de espírito desencarnado. Então, o corpo físico, ele funciona como se fosse um escafandro, alguma coisa que restringe as nossas percepções, as nossas faculdades que temos como espíritos libertos no mundo espiritual. Ao reencarnar, isso tudo vai sofrer alguma restrição, mas isso é sempre muito benéfico para o espírito nesse período que ele passa aqui. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Cláudia. Pois não. Não mudou a... Não entendi. Não mudou a imagem. O slide que está aparecendo. Tá, já entendi, calma. Então vamos lá. Mudou alguma coisa? Ainda está o 18. Tá. O 18, no caso, é esse aqui? Ó minha mãe, exclamei comovido. Nossa, então vamos em frente. O meu tá o 232 aí. Pode os espíritos errantes a todos os mundos. E agora? O nosso está no 17. 17, o meu tá 17. Nossa, o meu está 18 ainda. Conforme. Então eu vou interromper o compartilhamento e compartilhar de novo, tá? Entrou 23? 23. Então, tá. 23. Uhum. Então a gente viu que as percepções, né, elas se ampliam no mundo espiritual quando o espírito se vê livre
desse corpo carnal que, como eu disse há pouco, ele restringe muitas das nossas faculdades e percepções. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem de tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Ou seja, eles sabem tudo? Não, né? Sabem na medida da sua evolução. Quanto mais evoluídos, mais sabem. Quanto menos evoluídos, mais ignorantes. Igual a gente aqui, tá certo? A duração. Os espíritos a compreendem como nós? A percepção de tempo, né? Eu já adianto para vocês que a maneira como os espíritos contam o tempo e percebem o tempo no mundo espiritual, ela é diferente da nossa percepção aqui. E ela é muito, principalmente a percepção do transcorrer do tempo, ela é muito influenciável pelas emoções que o espírito sente. De alguma forma, a gente também tem isso aqui, né? Quando a gente está feliz, o tempo passa rápido, é uma coisa impressionante, né? E quando a gente está com algum problema, está com algum conflito, está esperando alguma notícia, está esperando o resultado de um exame, vai ficar pronto a meio-dia, né? E a gente está naquela expectativa, todo mundo já passou por isso. Parece que o tempo não passa, parece que os minutos não andam, né? E às vezes aquele fim de semana maravilhoso, que tá tudo de bom, que tá fluindo, aquilo parece que voa, né? De repente, quando você vê, já é domingo à noite, já é segunda de manhã, e o tempo foi o mesmo, né? Passaram-se as 24 horas de um dia, cada hora com 60 minutos, porém a nossa percepção de tempo é diferente. Então, os espíritos compreendem a duração do tempo, como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas, né? Muitas vezes, a noção que os espíritos desencarnados têm de tempo, quando eles falam em breve tal coisa acontecerá, em breve, normalmente para eles, não é amanhã ou depois. Às vezes se passarão décadas ou até séculos, né? Então, para nós o breve, porque o nosso referencial é uma vida, né? O breve talvez sejam alguns dias, um mês. Para eles que têm aquela visão de conjunto e que são espíritos que não morrem, esse em breve pode ser um conjunto de anos muito maior do que seria para nós, né? Então, tudo depende do referencial. Qual é o nosso referencial de tempo? Alguma coisa que vai acontecer a médio prazo, a curto prazo. Para nós, que consideramos o espaço de uma vida de algumas décadas, esse a curto prazo é muito mais curto do que para os espíritos que consideram a imortalidade, né? Então, aí que eles dizem, daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Aqui, essa questão também da percepção do tempo que passa mais rápido ou mais devagar, o André Luiz ele fica, segundo a nossa contagem de tempo, 8 anos no umbral. E ele não tinha noção do tempo transcorrido, né? Pois note, esclareceu Lísias. Lísias é enfermeiro que se tornou amigo do André Luiz. Sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito.
Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores, no umbral, né, durou mais ou menos 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, o André Luiz, né, se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos. Ignorava o número de anos, olha aí, ele não tinha a menor noção. Ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o nó de lágrimas represadas no coração. Então, vai mostrando aquilo que a gente também percebe aqui, né? Conforme a emoção, conforme a situação em que a gente está, a gente não tem, ou o tempo passa muito rápido, ou o tempo passa muito devagar, e às vezes a gente até pode perder um pouco a noção do tempo. E o outro aspecto que eu tinha dito anteriormente, que os espíritos, por terem uma visão mais ampla das múltiplas encarnações e uma clareza da imortalidade, quando às vezes falam sobre um curto período de tempo, esse período geralmente é mais longo do que quando a gente fala aqui com o referencial de uma vida sobre o que seria um curto período de tempo, né? Então, quando os espíritos dizem, só como exemplo, em breve acontecerá tal coisa, esse em breve deles é diferente do nosso em breve, né? Porque o nosso em breve é considerando o espaço de uma vida que tem algumas décadas. O em breve deles pode envolver as vidas do espírito e os milênios que ele tem, né, para seguir a sua trajetória. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua visão penetra onde a vossa não pode penetrar, nada obscurece, né? Então, nós vemos através desses olhos que eles decodificam uma partezinha do espectro, né, de vibrações que nós temos aí. Porém, com as possibilidades espirituais e utilizando-nos do perispírito, a nossa capacidade de ver se amplia consideravelmente. De ouvir também, tudo se amplia, né? As nossas percepções se ampliam. Enquanto mais evoluído o espírito, mais amplas percepções ele tem. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Então, da mesma maneira que ao desencarnar a gente pode começar a enxergar muito mais e ver coisas e ter nuances da faculdade de ver que nós não tínhamos aqui, a mesma coisa com relação à audição, né? E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Em outras palavras, o que ele está dizendo? O espírito cansa? Precisa descansar? Não podem sentir fadiga como a entendeis. Então, vamos ver bem. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado, é um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles.
Quanto mais elevados sejam, menos precisarão repousar. Em outras palavras, o espírito pouco evoluído, muito ainda apegado aos interesses terrenos, ele tem sensações e necessidades que lembram muito as sensações e necessidades que ele tinha quando encarnado. Então, ele vai sentir um certo cansaço, uma certa exaustão, porém, se ele for um espírito bastante elevado, ele não vai sentir esse cansaço da mesma forma. Ele vai sentir puramente a necessidade de mudar de atividade mental. Como quando a gente está assim, cansado, mas não é fisicamente cansado. Não acontece conosco? Quando a gente fala, eu estou cansado, mas eu estou mentalmente cansado. E às vezes a gente não precisa parar de fazer as atividades, a gente não precisa parar, a gente muda o tipo de atividade, né? Às vezes a gente, num trabalho que a gente executa, a gente faz uma série de atividades diferentes. Às vezes a gente dá um descanso naquela atividade que a gente está fazendo insistentemente nos últimos dias e muda um pouco o tipo de atividade, faz alguma coisa que dê um pouco mais de prazer, a gente vai alternando o tipo de atividade mental que a gente tem e com isso a gente obtém um certo repouso. Isso para os espíritos é muito mais importante, muito mais acentuado. Então, para o espírito superior, o repouso ele não significa parar, não é sinônimo de deitar e dormir, não é isso. É uma mudança de atividade mental, né? Para que ele dê uma outra, ele foque o pensamento, ele se concentre em outras coisas. Mas isso é para os bem elevados. Os espíritos ainda pouco elevados, eles precisam sim de uma parada, eles precisam de um descanso, geralmente um pouco menor do que a gente aqui, porque a gente tem o esgotamento das forças físicas que eles não têm, né? Mas isso tudo está em correlação direta com a evolução do espírito. Olha aqui uma orientação lá do livro Nosso Lar. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados do que outros. Quer dizer, eles são justos, né? Mas a lei do trabalho também é rigorosamente cumprida. Agora vejam a observação lá do Nosso Lar. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Ele tem uma capacidade de trabalho acima dos demais, né? Tanto que não usufrui da possibilidade de repouso. Por quê? Porque ele não é governador à toa. O governador de Nosso Lar, assim como governadores de colônias espirituais, não são guindados a essa posição porque pagaram um marqueteiro mais caro, porque fizeram uma campanha política com mais recursos, nem nada disso. Na espiritualidade, esses postos, digamos assim, hierárquicos, são alcançados por uma liderança natural que esses espíritos, notadamente mais elevados, acabam demonstrando. Então, eles são naturalmente levados a essa posição. Lógico, se o conjunto da comunidade do Nosso Lar reconheceu no governador as características necessárias para ser governador, é porque ele possuía também uma evolução maior. Consequentemente, não fazia uso do repouso como a população do Nosso Lar no geral fazia. Lembrando que no nosso caso ainda, a gente precisa, né, de repouso e que repouso faz parte da lei do trabalho. É tão importante trabalhar quanto também ter os nossos momentos de repouso, porque é uma necessidade, inclusive orgânica. Se nós aqui encarnados não dormirmos uma quantidade razoável de horas,
que supra as nossas necessidades, nós vamos entrando em desequilíbrio físico, emocional, porque o sono é extremamente importante para recompor as nossas energias, né? Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Olha que interessante, às vezes o espírito no mundo espiritual se queixa de dor, se queixa de frio, de calor. Quem trabalha em reunião mediúnica já viu isso. E quem for médium e um dia trabalhar como médium, vai perceber que dependendo do espírito que se aproxima, o médium começa a sentir frio ou calor, porque é o que o espírito está sentindo. E aí os espíritos da codificação explicam que esse sentimento de frio, de calor, de dor e outras percepções, eles são lembranças, reminiscência do que padeceram durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Às vezes o espírito, sei lá, desencarnou no incêndio, então ele tem a sensação de que ele ainda está o corpo está sendo queimado, às vezes ele vem naquela condição difícil durante uma comunicação mediúnica, mas ele não está mais pegando fogo, ele nem tem mais aquele corpo, mas aquilo ficou gravado na sua mente, então é uma reminiscência que ele leva com ele até que ele saia daquela fixação mental, daquele condicionamento mental e entenda que ele não está mais lá, que aquele fogo já acabou, que aquele corpo já ficou na terra e que agora a realidade dele é outra. Muitas vezes, no que eles assim dizem, há apenas uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, de que se revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto, olha que interessante, que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda traz o manto sobre os ombros. Olha que comparação interessante. O espírito, ele vive tanto tempo encarnado e em contato com essa veste carnal, que ao se livrar, se desvencilhar deste corpo de carne pesado, grosseiro e que traz todas essas sensações de frio, de calor, de dor, ele tem ainda a sensação de que sente isso por um tempo. Como quando a gente está com um casaco pesado, aquele frio, né? Não aqui no Brasil, mas se a gente estiver viajando em outro lugar, às vezes a gente está com um casaco pesado nos ombros e a gente tira, a gente tem a sensação que ainda está com o casaco por alguns segundos. É essa mesma sensação, muito boa essa comparação, que o espírito tem quando se desvencilha do corpo de carne. Ele ainda sente um pouquinho das coisas que o corpo fazia ele sentir, mas não porque o corpo esteja ali, por lembrança, por condicionamento. Então, realmente, né, quando a gente desencarna, de fato, é um processo claro de readaptação à nova realidade. Então, olha lá, tem um relato lá no livro Nosso Lar. Castigava minha fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Então, o André Luiz, ele tem fome lá no umbral, porque ele estava acostumado a comer aqui, né? Ele estava encarnado, e ele chega lá, ele tem a impressão que ele tem fome. Mas veja que não é fome real. Ele fala, castigava minha fome todas as fibras. E nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Diferente do que seria aqui, né? Se a gente parar de comer, começar a sentir fome e não se alimentar, a gente vai desmaiar. Porque é o corpo que sente fome, não é o espírito. Lá, de tanto décadas, né, em contato com o corpo carnal, ele tinha a impressão de que ele tinha fome. Mas apesar da fome absoluta que ele sentia, ele não caía desmaiado. Ele não ficava vencido pela absoluta exaustão. Por quê?
porque não era uma fome real, era uma sensação de fome, e não fome de fato. Vejam que coisa interessante. Aí vocês podem perguntar, e aí? A gente vai comer no mundo espiritual? Vai. Para amenizar essa sensação que a gente leva conosco, a gente vai comer. Mas não é a feijoada, não é o churrasco, é um outro tipo de coisa. Lá no nosso lar, eram concentrados fluídicos, que dá um conforto, que dá muito mais para o espírito a sensação de se alimentar do que um alimento substancial de fato, né? E o espírito vai se adaptando com isso. Inclusive, tem uma narrativa bem curiosa lá em nosso lar, das lutas que o governador teve para tornar a alimentação de nosso lar mais frugal, mais sutil, mais fluídica, porque quase que ele enfrentou uma rebelião, porque os espíritos não se adaptavam, tinham medo de não se adaptar com uma alimentação mais delicada. Mas é também um condicionamento mental. À medida em que isso foi estabelecido, eles tinham uma alimentação quase fluídica lá em nosso lar. Mas foi uma luta muito grande do governador para convencê-los de que eles não precisavam comer ou se alimentar de, digamos assim, de fluidos mais grosseiros, que bastavam esses concentrados fluídicos mais sutis. E aí vocês podem perguntar, e nos mundos superiores? Os espíritos se reabastecem energeticamente de fluidos, sem necessidade, certamente, da alimentação como nós entendemos. Por isso que a gente não poderia desencarnar e ir direto para um mundo superior, porque a gente não ia se adaptar, a gente não ia se acostumar, aí a gente ia ter necessidades ainda que aqueles espíritos que habitam lá não têm, né? Então isso ficaria meio complicado para a gente. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, ainda tem uma parte final que a gente vai fazer na semana que vem. Então vejam que é interessante, né? Muitas das sensações e das supostas percepções que o espírito tem não são reais, mas são reminiscências, são lembranças que ele traz, são condicionamentos mentais que ele leva da vida, né, como encarnado.